se o jogo fosse hoje, Pascoal, Hoje, favorito? Atlético Mineiro. A reação do time do Atlético na partida contra o Flamengo, no jogo do Maracanã, foi absolutamente nítida. Só não percebeu o acontecimento que não quis. Fala, torcida do Galão, saudações, amigos. Temos aqui mais um corte para a gente falar do nosso Galão, repercutindo aqui um trecho do Equipe F. Separei para vocês aqui o Zinho Pascoal, os comentaristas aqui falando sobre os confrontos, sorteios da Copa do Brasil. Tem favorito? Quem chega melhor para esse confronto aí, principalmente o que mais interessa pra gente, que é Atlético e Cruzeiro. A gente vai dar uma olhada aqui nos comentaristas falando e projetando aí os confrontos das quartas de finais. Quero deixar os créditos aqui a ESPN Brasil, link na descrição do vídeo. Bora lá ver a análise do Pascoal, os comentaristas aqui falando do nosso Galão. Tem favorito? Diz o Pascoal aí que o Galão chega melhor aí para esse confronto, tem mais possibilidade de passar pelo Cruzeiro. Vamos conferir todos os comentários e análises neste momento. Mas agora, sem enrolação, deixa o seu like, se inscreva e bora lá, massa! Sempre existe a probabilidade muito alta de clássicos, com 3 em 8 cariocas. A chance de um duelo carioca era alta, mas parece que os deuses do futebol gostam de aprontar. Então, por exemplo, Galo e Cruzeiro de cara, assim, já vamos esquentar? Galo e Cruzeiro. A gente vai colocando aqui na tela os confrontos, mas quero começar com vocêzinho, olha lá, tem Atlético e Cruzeiro, Furacão e Corinthians, Vasco e Botafogo, Bahia e Fluminense. Quando você viu ali o chaveamento, você falou, xiii, qual foi o que te chamou a atenção imediatazinho? Atlético e Cruzeiro, para mim é o mais equilibrado mesmo. Acho o Corinthians com um ligeiro favoritismo no Atlético Paranaense, mesmo porque decide em casa. O Botafogo também é um clássico, tem a rivalidade, mas vive um momento melhor do que o do Vasco e decide em casa também. E Fluminense e Bahia também seria um que eu diria que também é bem equilibrado, mas o Fluminense decide em casa. Coloca um pouco de favoritismo, mas Cruzeiro e Atlético, esse chamou mais atenção para mim. Esse, para mim, é o grande clássico, é a grande rivalidade e é o mais equilibrado pelo momento das equipes. Para mim também, Zinho, Pascoal, para mim também é Atlético e Cruzeiro, porque além do equilíbrio citado pelo Zinho, é um equilíbrio em alta performance de dois times muito fortes, de um clássico regional. Acho o Bahia e Fluminense tão equilibrado quanto, mas acho que os momentos de Galo e Cruzeiro puxam essa história para esse confronto. Então aqui eu quero discordar do Zinho, né? Sabe que eu sempre concordo com ele, mas eu acho que o primeiro jogo é fundamental. E ficou marcado nessa outra fase, essa fase passada da Copa do Brasil. Né? O Corinthians ganhou em casa e ganhou fora. Sim. Então quem se classificou acabou fazendo o Fluminense também. Então, vamos recordar alguns. O Atlético Paranaense também. Não, o Fluminense jogou a segunda em casa. Jogou a segunda em casa. Mas sim, o Fluminense passou. É a exceção que confirma a regra. Apenas isso. Mais ou menos, Pascoal. Vasco também. Eu não quero confiar, eu não quero defender, mas meu eu acho amigo. Que sim, parte do... Mas ele tem razão nessa. Para mim, não, sempre tem razão, né? Eu só tenho uma visão diferente dele. É só uma questão de visão diferente. E isso me ajuda muito. Não é porque discordar por discordar, é ter uma visão diferente. Eu acho que o primeiro jogo é fundamental. Por exemplo, o Atlético Paranaense vai jogar em casa contra o Corinthians. O Atlético Paranaense conseguiu ontem estar ganhando por 2-0 e perdeu o jogo. Sim, tomou um virada. 4-2. E classificou contra o São Paulo, a segunda jogando em casa. Tomou a virada. É isso. Mas fez o resultado, fez o gol no Morumbi. Fez o gol no Morumbi que encaminhou a possibilidade... Perdeu o jogo. Mas o gol fora de casa lhe deu a possibilidade de classificação. Tá vendo como é importante? Jogar em casa, e o São Paulo em casa com 2-0. O São Paulo em casa com 2-0 vacilou. O São Paulo não era pra ser 2-0 pro São Paulo aquele jogo. Era pra ser 2-0. Aí deu aquele soninho, aquela tiriça, aquele empaludismo. Aquele empaludismo no time do São Paulo. O que aconteceu? Pimba. Tomou o gol. Tomou o gol, tomou um gol lá. E aí foi pros pênaltis, o Jandrei caiu tudo errado. Então, só para dizer para vocês, o jogo em casa, para mim, é fundamental. Quem fizer o resultado e bem feito em casa, já
induz o segundo jogo. Na minha modesta opinião, não é que eu queira discordar do Zinho, mas é só a minha modesta opinião a respeito desse momento da Copa do Brasil. Ponto. O Corinthians tem que jogar a Copa do Brasil como joga a Copa do Brasil, porque se jogar como joga o Campeonato Brasileiro, é uma tragédia. O Corinthians tem, em 10 jogos, uma vitória no Campeonato Brasileiro. Mas na Copa do Brasil, é um atropelo em cima do Palmeiras em casa e outro atropelo no Palmeiras jogando no Allianz. Então, a gente tem que pensar nisso. Qual é o Cruzeiro que a gente vai ver jogando no Mineirão? O que perdeu as 2 últimas? Para o Santos e para o Ceará? É esse o Cruzeiro que estava em alta, já não está tão em alta assim no Campeonato Brasileiro? Se o jogo fosse hoje, Pascoal. Hoje. Favorito? Atlético Mineiro. É mesmo? Claro. Mesmo com um bom brasileiro, ainda que oscilando do Cruzeiro? Porque o time do Cruzeiro não vem com bons jogos em casa, vem de 2 derrotas em casa. Perdeu para o Ceará e perdeu para o Santos. Ou eu estou contando uma coisa que vocês não sabiam? Sim, mas a gente... Aquela coisa, futebol você pode defender uma coisa para cada lado. Ele perdeu jogos que não podia, mas os jogos grandes, ele visitou o Botafogo, ganhou, ele ganhou do Flamengo, os times grandes ele ganhou. E contra o CRB ganhou fora de casa a classificação. Sim. Porque em casa 0-0 e osso. Sim. Osso! Eu avisei ontem que o jogo do Corinthians era osso. Não sei se vocês lembram disso, mas eu avisei. Vai pensando que vai ser passeio aqui. Não é, não. Vai ser osso. E tomou... Para você, se fosse hoje, você tem mais confiança no Galo. Hoje, o Atlético Mineiro me mostra mais condições de ganhar o jogo. Concorda, Zinho? Totalmente discordo. Você acha que eu esperava diferente? Mas na primeiro embate eu fiquei com o Zinho. Eu quero... mesmo porque... Fala, Zinho. Vou dar o meu argumento. Quanto que foi o jogo do Atlético em casa contra o Flamengo? Em casa perdeu 1-0. Perdeu 1-0. Quanto foi o jogo do Atlético em casa contra o Bucaramanga? Perdeu também. Foi para os pênaltis. Então, assim, o Pascoal está falando muito pela classificação contra o incomparável, né? Como venceu do incomparável, no duelo, nos pênaltis, ele está colocando que o momento do Atlético, como o Atlético empatou com o Vasco no último jogo, perdeu para o Flamengo em casa e perdeu para o Bucaramanga em casa. Ele passou nos pênaltis porque o Everson brilhou. Então não me leva a crer que ele é tão favorito. Agora, é o grande duelo por ser o clássico regional, por ser uma das maiores rivalidades. Então os jogadores se concentram diferente, se preparam diferente, visto que o que aconteceu no Palmeiras e Corinthians. O Corinthians tinha que olhar e pensar assim, todos os jogos é contra o Palmeiras, que aí ele ia arrebentar. Porque foi agora contra o Juventude, foi um fiasco. Não foi nem 10% que jogou contra o Palmeiras na decisão aí da Copa do Brasil. Então, esse jogo, eu tô dizendo, usando o exemplo de Palmeiras e Corinthians, você vê como o Corinthians se concentrou, se preparou, né, se determinou, se juntou, se uniu, esqueceu de todos os problemas, pensou só na decisão do clássico e da rivalidade. Corinthians, Atlético e Cruzeiro não vai ser diferente. E vejo o Cruzeiro tem 2 jogos que perde em casa no Brasileirão. Isso é ruim. Mas não foi jogo que ele foi dominado. Ele propôs o jogo, tentou, está tendo dificuldade de fazer os gols e nos contra-ataques, né? Tá levando o gol, tem que arrumar tem que ter esse equilíbrio. Mas o Cruzeiro é muito forte, está com um time muito bom. E o Atlético, com essa classificação heróica contra o Flamengo, que era o grande favorito, encheu de moral. Sem dúvida, encheu de moral. E aí, por isso que eu digo que é o jogo mais equilibrado dessa fase para mim. Para mim também. E é curioso, eu não gosto de ficar no muro, mas se você, Pascoal, me cobrar, para mim é um equilíbrio total, a ponto de eu não achar que é a favorita. Você dá 50-50? 50-50. Você não é capaz de dar 60-40? Não. 45-55? Vai, 50... Tá. 45-55? Sendo obrigado, mas vamos lá. Eu acho, para um campeonato como o Brasileirão, o Cruzeiro com um banco mais forte, um elenco mais profundo do que o do Galo, mas time por time, 11 contra 11, eu acho o time do Galo, concordo com o que disse o Zinho, de sofrer e tudo mais, mas acho que até isso ajuda nessas quartas de final. É um time que tá passando, tá tendo compromissos difíceis, então eu acho o time do Cruzeiro mais profundo, acho no Brasileiro
que tem mais chance de terminar como está à frente, e mesmo que não estivesse, acharia com essa capacidade, mas no enfrentamento, porque você me cobrou, vai, 52-48. Mas, para mim, é verdadeiramente uma das poucas vezes que eu diria... É taco a taco para você? Para mim, taco a taco. Taco a taco. É o único taco a taco? Eu acho taco a taco, porque os dois... O Zinho tocou... A gente tá falando das fortalezas do... O Zinho tocou nas fraquezas, e é verdade. A gente já viu o Galo dar umas derrapadas em alguns momentos e falar, não pode... Vai, Bucaramanga, por exemplo. Nos 2 jogos contra o Bucaramanga, o Atlético foi terrivelmente mal. Sim. Mas aí teve aquele episódio do jogo contra o Palmeiras, a entrevista do Cuca, a manifestação dos jogadores depois da semana, e a gente viu o quê? A reação dos jogadores dentro de campo. Sim, não, perfeito. Entendeu? Perfeito. Aí a gente viu a diferença. A reação do time do Atlético na partida contra o Flamengo, no jogo do Maracanã, foi absolutamente nítida. Só não percebeu o acontecimento porque não quis. O que fez o Atlético? Congestionou o meio-campo, jogou pela bola de contra-ataque, conseguiu 1-0 contra a equipe do Flamengo, perdeu em casa, com um bonito gol do Cebolinha, por sinal, né? E aí o time do Atlético tem um goleiro que pega pênalti. É raro o goleiro que pega pênalti. Sim. Mas o Atlético tem goleiro que pega pênalti. E que bate. Que pega e que bate bem. E que bate bem pênalti. O do Cruzeiro também. O do Cruzeiro pega também. Opa! O Cássio é bom goleiro, mas a fase do goleiro do Atlético Mineiro de pegar pênalti é um negócio estrondoso, né, gente? O que ele fez contra o Bucaramanga. Tinha época que a torcida do Corinthians torcia para ser 0-0 e ir para pênalti, por causa do Cássio. Exatamente isso, exatamente. Lembra, até na Copa Sul-Americana, né, o pessoal falava no ano passado e no ano retrasado, vai nos pênaltis que o Cássio pega, né? E depois era com o Carlos Miguel. Vai nos pênaltis que o Carlos Miguel pega. Agora é o Hugo. Vamos lá no pênalti que o Hugo pega. O Corinthians tem uma fase excepcional de goleiros e bons goleiros nessa marca, mas o Everson pega pênalti. Massa atleticana, que notícia boa, amigos. Lianco, renovado até 2029. Bora conferir aqui nas palavras do nosso zagueirão, o nosso gorila aí, renovado com o Galo, o melhor do Brasil, não tem jeito. Contrato renovado com o Galo até 2029. É isso aí, massa. Trazendo para vocês um breve, nas palavras de Lianco aí, renovado com o Galo até 2029. Com certeza deve ter ganhado aí um aumento salarial, mas já estava tendo sondagens, né, de outros clubes aí, então o Galo foi lá, correu, já garantiu aí a renovação de contrato do Lianco até 2029. Então, uma excelente notícia aí para o nosso Galão, o nosso melhor zagueiro e o melhor zagueiro do Brasil é do Galão até 2029. E além disso, né, tivemos hoje aí a apresentação de Reinier, né? Quem tiver interesse aí, vai lá na Galo TV, canal oficial do Atlético no YouTube, conferir aí a coletiva de apresentação do Reinier. Acompanhei, gostei bastante aí. Espero muito aí que ele possa ajudar o nosso Galão nessa temporada. E quem sabe já pode ganhar uns minutinhos aí contra o Godoy Cruz nessa quinta-feira pela Sul-Americana, massa. É isso. Notícias boas para o nosso Galão, resultado de sorteio, então vamos com tudo, é a temporada esquentando para o nosso Galão aí, após essa eliminação do Flamengo, a gente conseguiu historicamente nos pênaltis, é agora o nosso rival aqui de Minas, que a gente vai em busca dessa classificação aí para as semifinais da Copa do Brasil. Favoritismo, galera, clássico, é difícil você cravar favoritismo, mas essa casca que o Galo vem criando nos últimos anos aí de Copa, meus amigos, o Galão tem muitas possibilidades aí de passar por esse Cruzeiro, que agora enfrenta uma dificuldade, tá vindo em baixa, perdendo jogos em casa pelo Campeonato Brasileiro. Vamos ver aí, meu Galão, vamos crescer, vamos evoluir, que agora é daqui pra frente, né? Não pode retroceder, tem que jogar bola também, meu Galão, não pode vacilar, né, os últimos confrontos aí de mata-mata em casa, principalmente contra o Bucaramanga e no Flamengo, né, deixamos a desejar em casa, então o Galo tem que evoluir nesse quesito aí. Vamos embora, Galão, rumo à semifinal. Comenta o que você achou das notícias do nosso Galão, se inscreva, deixa o like e eu fui, massa!